permaneça em nosso meio, através do Espírito Santo, abrindo a nossa mente, Pai, para que possamos compreender a Tua mensagem. Amém. Usa mais uma vez o Teu servo Giovanni, que ele seja mais uma vez, nesta noite, um instrumento nas Tuas mãos. E assim, Senhor Deus, possamos sair daqui reavivados, através do Teu Santo Espírito, felizes com as nossas famílias, e assim também que possamos falar dessas bênçãos para outras famílias e que todos estejam preparados na Tua breve volta. Amém. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu estiver pregando, você não foca na tela, tá bom? Foca só em mim pra cá, tá? Boa noite. Boa noite. Que bom estar aqui, na verdade, pela primeira vez. Porque eu cheguei na igreja e falei, essa não é a igreja da igreja, não. É outra. Aí se eu tivesse vindo sozinho, eu seria errado também. Mas que bom estar aqui de volta e poder louvar e agradecer o nome de Deus. Amém. Então, no final do ano até agora, tem duas coisas que eu aprendi que eu nunca tinha aprendido. Eu era uma pessoa tão ansiosa de assistir pelas coisas, quando as coisas fugindo do controle, e eu ficava tão ansioso e às vezes não conseguia dormir. Eu lembro que algo aconteceu e eu não sabia, eu estava desesperado, eu não sabia o que tinha o que eu podia fazer. E eu lembro que de um momento para outro, quando eu pensava que não ia dar certo, no final deu certo. Amém. Sabe? Aí eu comecei a pensar, olha assim, agora, qualquer coisa que acontecer na minha vida, quando não for algo que eu tenha a oportunidade ou a possibilidade de resolver, então eu vou deixar nas mãos de Deus, porque eu sei que Ele vai resolver. Amém. E essa canção se chama Deus é Deus, e eu quero que você cante comigo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Amém. Se Ele não fizer, também é Deus. Amém. Inclusive, quando o irmão Giovanni me chamou, eu falei para o Genilson, eu falei que eu não tinha aceitado, eu falei que não ia. Aí o irmão Giovanni fez um apelo emocional, né? Aí eu falei assim, tá bom, mas você que pela primeira vez neste ano, eu tinha tomado a decisão de parar no álcool, de verdade, porque tinham acontecido algumas coisas para mim que me decepcionaram com algo, não que tenha que ver com a música, mas senão coisas pessoais. E isso me fizeram tomar essa decisão. Mas sempre as pessoas me convidam e eu sempre dizia que não. E eu lembro dessas coisas que aconteceram comigo, eu sempre fazia pergunta para Deus. Sempre perguntava. E nas minhas perguntas, eu sei que vocês fazem essas perguntas também nos momentos difíceis. Saiu uma música. Essa música eu gravei este ano. Enquanto eu dizia que eu não queria cantar mais, eu gravei ela, só que ainda não publiquei. Se chama Pergunta e Resposta. Essas foram as minhas perguntas deste ano para Deus e essas foram as respostas dele também. E eu quero que vocês prestem minha atenção porque esse é o caso também. Pergunta e Resposta. Amém. Volto
Eu sou o teu Deus. Sempre estou aqui, sempre, sempre. Aqui está teu Deus, teu grande Salvador, que tem prometido que estaria aqui. Me pode sentir, bem perto de ti, em cada momento que eu estou aqui. Eu sou o teu Deus. Amém. Amém. Valeu. Louvado seja Deus. Amém. Amém? Amém. Ele falou para mim, eu não estou mais contando. Isso está. Não estou, tá? Ele disse, rapaz, eu já fiz várias programações com ele em vários lugares. E muitas pessoas tomaram a decisão ao batismo, ouvindo o Beto cantar. Amém. E não pode parar. Verdade. Pois que lança a mão do arado, tem que segurar. Amém? Amém. Deus seja louvado, né? Gosto muito desse rapaz, é um cara muito legal. Amém. Muito amigo, sabe? Convidei ele para estar conosco aqui essa noite. Amém. Quero abrir ali, que a gente abre a nossa Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 27. Gênesis, capítulo 27. Amém? Amém. Vamos ler alguns versos, verso 18 até o verso 24, tá? 18, 27, do verso 18 ao verso 24. Está passando aí? Tá. Existe uma receita única para educar os nossos filhos? Com certeza que não, né? Vamos falar aqui de Esaú e Jacó. Na situação da história de Jacó, o pai dele aqui já estava bem velhinho, tá? E ele pede então, ele na sua idade, ele precisava passar o domínio da família, da futura família, tudo que viria dele e da família para o filho, que seria ali o seu primogênito, né? Então ele manda chamar ali o seu filho Esaú para passar para ele a primogenitura, o direito ali de ser o herdeiro, de comandar a família. E houve ali então entre Esaú e Jacó uma. Já tinha tentado ali, Esaú já tinha vendido ali a primogenitura dele antes, né? Por um prato de mentira, né? No dado momento ali, chegou o dia e o pai pede uma caça, já conhecemos a história, quero resumir com você, pede ali uma caça que ele queria comer e abençoar o filho. Era um trigêmeo, né? Então, essa é o que vamos estar estudando. Verso 18 diz assim: Jacó foi ao seu pai e disse: Meu pai. E ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó ao seu pai: Sou eu, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, e assenta-te, e come da minha caça para que te abençoe. Disse Isaque ao seu filho: Como é que pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus te mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega aqui para que te apalpe, meu filho, e veja se é meu filho Esaú ou não. Jacó chegou a Isaque, seu pai,
que apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Verso 23: ele não reconheceu, porque com efeito as mãos estavam peludas, como a do seu irmão Esaú, e o abençoou. E disse-lhe: é meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: sou eu. Até aqui. Essa situação desse filho, o pai pega uma caça, houve ali um acerto com a mãe, né? E ele acabou trazendo ali para o pai uma caça, uma comida, um animal que a mãe tinha matado e deu para ele levar. E ele levou essa comida ali para o pai, e o pai agora vai fazer umas perguntas para ele. É meu filho mesmo? É isso? É meu filho Esaú? E ele diz dele? Sim, sou eu. E ele ainda vai: teu Deus, o Senhor teu Deus mandou um encontro. Depois dessa, o que ele queria receber do pai aqui? Era a bênção, né? Lá no norte, eu falei para vocês aqui, a bênção do pai, ele pede assim: bênção, pai, estende uma mão, né? Aqui para o sul é diferente. Para lá também na Bahia, como é que pede a bênção do pai? Só uma mão, né? Bênção, pai, né? Aqui para o sul, coloca uma mão junto com a outra, né? Aí faz assim, né? Bênção, pai. E hoje está até perdendo aí mais, as pessoas já não têm mais esse costume, né? Essa tradição de a bênção dos pais, né? E ele vai então em busca da bênção. Só que essa bênção que ele queria não se tornou realmente uma bênção, mas sim uma maldição. Ele tinha posses, ele tinha suas posses. Depois desse desacerto, ele precisou fugir, precisou se tornar um fugitivo, e fugiu, foi para a casa de um, passou um tempo lá, foi enganado. 20 anos passaram nessa luta de Jacó, nessa situação de Jacó. O irmão dele queria fazer o que com ele? Se eu te pego, eu te mato lá por causa da tua raça, seu trapaceiro, seu ladrão, seu enganador, não é isso? Eu te acabo, eu vou acabar contigo na hora de te pegar. E ele ficou ali 20 anos nessa luta, longe do pai, longe da família, longe de tudo, fugindo, porque ele queria uma bênção, e essa bênção se tornou uma maldição para esse Jacó, né? Deixa eu colocar aqui alguma tela para a gente ver aqui os versos que lemos, né? Onde ele colocou ali para enganar os pais, né? Enganaria o seu pai. A voz é de Jacó, lembre bem disso, tá? Mas as mãos são de Esaú. A voz é de Jacó, falava com Jacó, o cordeiro, né? A voz era do cordeiro. Eu sei que 20 anos se passaram nessa luta de Jacó, fugindo, se escondendo do seu irmão. Mas um certo dia, quando chegamos aqui no capítulo 31, não vou ler aqui para ficar atento, tá? Jacó retorna à terra dos seus pais, capítulo 31, a gente cansa aqui. O anjo de Deus aparece a Jacó e fala para ele: é hora de voltar para a tua casa, é hora de voltar para a tua parentela. Agora, como era que Jacó ia voltar para a sua casa, voltar para a parentela dele, seu irmão queria matar? Então, nesse capítulo 31, ele mostra lá no capítulo 32, Jacó teve uma ideia. A ideia de Jacó foi: eu vou separar aqui o meu rebanho, vou separar tudo que tenho em vários bandos, em lotes, vou pegar os meus servos e vou colocar na frente de cada um desses bandos de animais e vou dizer para eles: olha, na hora que você encontrar o meu irmão Esaú, diga para eles assim: o teu servo Jacó manda esse presente para ti. Então ele pegou tudo que tinha, separou em várias quantias,
e mandou a caminho. Ele precisava voltar. Precisava para mais para ele voltar para sua parentela, ele precisava passar pelas terras de Esaú. E coisa que nós fizemos no passado, a gente precisa voltar atrás para resolver essa situação. Tem pecados aí que já foram feitos, situações que se cometeu, que a gente acredita que ficou para trás, mas que fica remoendo na mente, no coração, e só vai ter perdão quando a gente voltar realmente atrás e resolver essa situação. Assim estava a situação de Jacó. Então Jacó agora volta, e ele vai caminhando, e ele manda algumas pessoas na frente ver se vinha alguém, e já vem Esaú com seus cavaleiros para matar Jacó. E ele vai atrás do profeta. A serva do Senhor fala que na angústia de Jacó, na sua oração, Deus enviou um anjo, e esse anjo foi lá com Esaú e conversou com Esaú e acalmou o coração de Esaú e tirou a mágoa do coração de Esaú, porque Jacó estava orando. Olha o poder da oração. Olha o poder da oração pelo filho, pelo pai, pelo irmão, pelo amigo, pelo esposo, pela esposa. O poder da oração. Deus enviou um anjo. Mas para que Deus enviasse esse anjo, eu quero continuar lendo com você agora, capítulo 32, verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, capítulo 32, verso 22, e transpôs o vale de Jacó. Jacó naquela noite estava sozinho. Pegou tudo que tinha, passou e ficando ele sozinho para trás. Jacó ficou só naquele dia. Existe um momento que você vai ter que ficar só, você e Deus, para que haja uma entrega completa, para que você clame realmente a Ele. Jacó então agora, no verso 32, verso 23 diz assim: e fez passar tudo, fez passar o ribeiro e fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando Jacó estava sozinho, um homem foi lá com ele. A gente acredita que essa luta, eu até vi uma pessoa falando que essa luta de serra rápido, tá? Não falava tudo chão. Não era uma luta assim. A luta de Jesus é diferente. A luta de Jesus é apertando no coração. Esse aqui é Jesus que estava lá com ele. Enquanto Jesus estava conversando com Jacó, a mesma conversa que Jesus teve com os anjos do céu antes de expulsarem de lá para a terra, Jesus agora tem uma luta, uma conversa com Jacó, e Jacó com o seu coração duro. Jesus vai lá, como é Jesus que vem ao encontro do ser humano, é Jesus que vai em busca de Jacó. E quando Jesus está ali conversando com Jacó, Deus envia outro anjo para conversar lá na frente com Esaú, para trabalhar no coração dele, para ele pudesse receber o seu irmão. Nessa luta que estava aí, Jacó agora com seu coração duro. E o verso diz assim, o verso 25: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Se ele estivesse brigando, que estava a gente vê brigando por aí, coitado de Jacó. Porque o verso diz que ele só tocou nele, deslocou a junta da coxa. Imagina se tivesse brigado com a gente vendo por ele, né? Nesse grito que Jacó dá de dor, ele grita: ai meu Deus! É no momento da dor que a gente chama por Deus. É no momento que o dente está doendo que a gente grita a noite toda: ai meu Deus, espero que chegue o dia para procurar o médico. É no momento da dor de Jacó, ele grita: ai meu Deus! Ele vê que ele não estava lutando com o homem, não estava lutando com o seu irmão. Verso 26: disse esse: deixa-me ir, porque já vem o bem do dia. O anjo falou. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. O dia já estava terminando, a noite escura de Jacó já estava finalizando. A luta de Jacó já estava quase fechando a porta da graça para Jacó. E Jacó não abriu o seu coração.
Jesus insistindo, Jesus chamando, clamando, insistindo com ele. E ele não queria dar brecha às portas da graça da salvação para ele, que estava quase fechando. E ele disse: deixa aqui, eu tenho que ir embora, porque eu já tinha, o que eu podia fazer por ti, eu já fiz. E ele se agarrou e disse: não te deixarei ir, se tu não me abençoares. Jacó não era abençoado, não tinha bênçãos materiais que ele queria, mas a bênção que Jacó mais precisava não era a bênção material. A bênção que nós, como família, mais precisamos não é de bênção material. A maior bênção que nós precisamos é de Jesus na nossa vida. Amém. Essa é a maior bênção que a família precisa. E nesse momento dessa luta aqui, verso 27, perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Lutaste com Deus e com os homens. Tem gente que diz assim: maldito o homem que confia no outro, né? Mas isso não está na Bíblia, de maneira que a gente pode entender desse jeito. Dentro de nós tem vários homens. Tem um que diz assim: não, eu posso. Ah, se fosse comigo era diferente, eu resolvo. Maldito esse que confia nesse homem que ele diz: eu posso, eu sei resolver comigo, é desse jeito. Se fosse comigo não era assim. Jesus fala com ele aqui e diz assim, no verso ele diz assim, olha: disse: já não te chama mais Jacó, e sim Israel, porque o príncipe lutaste com Deus e com os homens que estão dentro de ti. Verso 29, tornou Jacó e disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo teu nome? E abençoou ali. Verso 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida Foi salvo. foi salva. Essa história é fascinante, essa história. Estou reduzindo ela bem com você aqui. Nessa luta, Jesus pergunta para ele: como te chamas? E ele fala, como é que ele fala também? Jacó. Se você voltar aos versículos antes, o pai dele fez algumas perguntas. Você lembra qual foi a pergunta que o pai fez para ele? Como é o teu nome? Como te chamas? É tu mesmo, meu filho? Quem era que estava falando na boca do pai? Há 20 anos atrás, chamando. Jesus estava falando na boca do pai daquele filho. Quer dizer para você, filho, que Jesus fala na boca do seu pai. A luta de Jacó não era com o homem, a luta de Jacó era diretamente com Deus. A luta do filho, a luta não é contra o pai, a luta é direto com Deus. A luta não é contra o ancião da igreja, não é contra o diretor, não é contra a esposa, não é contra o esposo que convida para vir à igreja. A luta é com Deus que você está lutando, é com Deus que você não está aceitando. É Jesus que está usando essa pessoa para dizer: vem para mim, e a pessoa está lutando contra ele. Eu quero falar para você que a Gorete, eu falei para você ontem, muito tempo ela veio lutando contra Deus. Ela achava que estava lutando contra mim, porque estava levando o evangelho ali. Ela não era contra mim. A luta é contra Jesus. Quando você que convida alguém para vir à igreja, essa pessoa não vem, não é por causa de você. Porque não vai ser falado da sua vida aqui. Não é você que vai salvar alguém. Você vai salvar alguém? Você vai salvar alguém? Não. Não é você que vai salvar. Quem é que vai salvar? É Jesus. Então a luta não é contra você. É contra Ele. A luta de Jacó ali, Jesus estava falando na boca do Pai: é tu mesmo, meu filho. É você mesmo que precisava ter passado esses 20 anos de maldição sobre a vida dele, lutando, e queria uma coisa que não estava certo, e as coisas estavam erradas para ele. Foi enganado, trapaceado. Não precisava passar por isso.
pai dele falando e ele ouve a voz do pai e vem. Ele não tinha precisado passar por tudo isso que ele passou. Nessa caminhada, Jesus agora muda o nome dele de ladrão, de enganador, para Israel. Israel hoje é a igreja dele, Israel espiritual. Porque nós já ouvimos a voz desse Deus e viemos a ele. Alguém foi em busca de mim e de você. Alguém chamou você. Alguém insistiu com você. Houve uma luta. Alguém insistiu comigo. Houve uma luta. A luta não era a pessoa que queria me dar estudo. A minha luta era com Deus. Eu não queria aceitar. Eu fugia. Eu me escondia. Até que um dia eu precisei parar. E fui entender que a luta não era contra a pessoa que estava me convidando. A luta era exército de Deus. E Jesus mudou a minha vida. Mudou a minha história. Jesus mudou a sua vida. Mudou a sua história. Amém. Amém? Amém. Você não se chama mais enganador, trapaceiro, agora você se chama Israel. Amém. Israel espiritual, o povo que Jesus veio buscar. Amém. Amém? Amém. Agora a gente entendeu isso. E agora a gente também foi batizado. Amém. Amém? Amém. Eu quero colocar para você agora aqui um outro testemunho. Eu quero finalizar com ele. Bom? Pensa a pessoa aí que você está vendo ali. Eu já falei um pouquinho aqui sobre ele uma vez e quero finalizar hoje. Eu falei para vocês sobre a minha mãe, não foi? É mais difícil ganhar estudo com uma pessoa cega ou com uma pessoa surda? Qual você acha que é mais difícil? Com cego ou com surdo? Com surdo é mais difícil? Surdo é mais difícil? Cego ou surdo? Eu creio que seja O surdo. O surdo. A minha mãe estudou e estava cega. Não enxergava nada. Ouviu, aceitou, entendeu e tomou a decisão dela ao batismo. O meu pai estava surdo, nada ouvia. E eu orava a Deus pela minha mãe. Jesus, é a vista da minha mãe para que ela possa ver, para que ela possa enxergar, para que ela possa estudar. Ele não sabia o que era. Orar pelo meu pai, dar audição para ele, para que ele possa me ouvir e entender a tua palavra. Ele dizia não, e eu não sabia nem o que era. Deus tem a maneira dele de salvar, que é a maneira dele de salvar diferente da nossa. Amém. Amém? Amém. 100% diferente. Eu levei o livro como no sul dele, ele grande conflito para ele. Lá em Murimim, no Pará, no interior. A Gabi estava bem pequena, não foi com a gente lá. Eu estudei com ele, terminei toda a série de estudo com ele, e ele disse: não, estou bem aqui, estou muito bem, não preciso. A luta ele sabe que está lutando contra mim, mas não era contra mim. Eu viajei de longe para ir até onde ele estava. Eu precisava falar do amor de Jesus para ele. E ele não aceitou. Fui em outra cidade, atrás dele. Veja que o tempo, olha como já mudou. Não mudou um bocado aqui? Mudou? Lutando, coração duro, dizendo não, fugindo, se escondendo, o tempo passando, o cabelo caindo, os dentes caindo, já não enxergava mais, já não via mais direito, o tempo estava passando, e ele lutando contra Deus, Jesus chamando, insistindo, ele lutando, dizendo não. Chegou um dado momento, eu fui para São Paulo fui fazer uma visita para minha irmã, e ele estava lá. Então eu convidei para estudar de novo, e nós estudamos, e no final do estudo eu fiz um apelo para ele. Cada estudo eu fazia um apelo, cada estudo eu fazia um apelo, e no final ele disse: não, meu filho, eu estou bem, eu não preciso. E já tinha estudado, não tinha mais nada para falar para ele. Chegou um dado momento que a gente se arrumou para ir embora, numa quarta-feira, a gente ia sair de lá, e eu falei com ele, e disse: meu pai vai nos conduzir, eu quero lhe dar aqui um último abraço, porque eu sei que a gente não vai mais se ver. Eu acredito que a gente não vai mais se ver. E ele disse: tá bom, meu filho. Me abraçou, nós conversamos aqui. Ele abraçou também a Gabi, a Marielle,
Que a Maria também estava. Ficaram ali juntos. Eu estudei com ele, pedi meu notebook, coloquei na frente dele. Como ele não conseguia ouvir, o que era que ele fazia? Ele lia. E olhava para mim falando aqui. Lembra que eu estava falando? E eu fui explicando para ele. E ele disse, chegou no final e disse, meu pai, se arrumamos um dia para vir. Quando foi no outro dia de manhã, o George estava lá, o irmão, que eu falei no primeiro tema, eu falei dele, ele estava lá e disse, olha, de noite, a minha esposa me chamou e falou para mim falar para ti, insiste com ele mais uma vez, só essa. Eu disse, não, George, já chega, eu já fui, olha isso, George, eu já andei em muitos lugares atrás do meu pai, falando com ele, conversando com ele, estudando com ele dizendo, não. Aqui terminou a minha chance, agora a gente já está indo. Ele falou, ficou bem claro que ele não quer. E ele disse assim para mim, mais uma vez, só isso. Ele faz o seguinte, tu agora. E ele disse, não, é você que tem que falar. Ele disse, tá bom. Aí cheguei com ele e falei, pai, lhe dei um abraço para ele da hoje de novo, porque quando eu estiver aqui em cima eu não vou poder abraçar lá embaixo. Eu disse, como assim? Ele lia que eu estava falando com ele aqui, prestava bem atenção, né? Como assim? Ele disse, olha, quando Jesus vier, nós falamos sobre isso, ele vai nos pegar, vai nos levar para o céu, aonde passar no céu 1000 anos com ele. Quando acabar os 1000 anos, o nosso Jesus também vai descer para o céu, nós vamos estar aqui em cima, e eu vou lhe ver lá embaixo. Porque vai ressuscitar todas as pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador, depois do milênio, eu vou lhe ver lá embaixo. Como eu não vou poder lá descer para lhe dar um abraço, eu vou lhe dar agora o meu último abraço. Ele me olhou assim, disse assim, só existe uma saída. Ou a gente vai pular do rio da vida, ou nós vamos pular do fogo. Um dos dois. E de fato começou. É sério isso mesmo? É sério. Quando deu o batismo, eu disse, opa. Eu disse, e agora eu posso fazer assim? E eu falei para o pastor, quando foi no dia de manhã, eu me levantei, fui chamar ele para a gente fazer oração, ele me olhou assim, pega esse povo bem ideia. Quero morar no céu com vocês. Amém. Amém? Amém. Ele pensava que estava lutando comigo. Mas a luta não é contra você. A luta é contra Deus. Não foi eu que fiz nada disso, foi o Espírito Santo que não faz nada. Aqui está ele. Ele está aqui no tanque. Eu desci com ele. O pastor da igreja onde estava, quando eu conheci o pastor para fazer o batismo dele, que ele não podia nesse dia, estava com outra programação. Ele batizou meu pai. Eu não sabia que aqui, dentro desse tanque, a gente estava se abraçando pela última vez. Aqui na terra. Depois que a minha mãe batizou meu irmão, minha prima, muita gente da minha família tomou decisão lá no batismo. Amém. E a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu sem ver meu irmão e minha cunhada que levavam ela para a igreja achando que estavam levando, mas era minha mãe que estava levando isso. Quando na volta de Jesus, que a minha mãe ressuscitar, ela vai encontrar lá. Ela vai encontrar o George, a Gorete, o Júnior, vai encontrar todos eles. Amém. Só que todos eles se batizaram depois que ela faleceu. Vai ser uma surpresa para ela? E muito grande. Né? Só que vai ter mais uma surpresa ainda. O meu pai batizou, ele viveu ainda alguns meses. Ele estava escovando dentes na pia, aí ele passou mal e caiu. E os dias deles terminaram, o dia dele terminou ali. Quando Jesus voltar, meu pai vai ressuscitar. Amém. E agora vamos lá no céu. Minha mãe está lá caminhando,
De repente ela olha, mas é o Genésio. Olha, mas que legal, família, se encontrando na nova terra. Que bênção de Deus. Que bênção você poder encontrar os seus filhos. Amém. Seu pai, a sua mãe, seus irmãos, nossos amigos. Nos encontrar, nos abraçar nessa nova terra. Amém. Querida igreja, meu pai tem o dia dele assim, mas eu não sabia que Deus tinha os projetos dele, né? Da minha ida para lá, ele vai encontrar também esse monte de gente aqui. Amém. E depois eu fui convidado para ir lá, por causa do batismo dele. Vamos fazer uma programação. Aí eu fui para a Gabi e nós fomos visitar. Passamos um mês e 15 dias visitando, estudando com as pessoas de dia e de noite. No final, o Espírito Santo levou 146 pessoas. Amém. Amém. Amém? Amém. Esse Deus é tremendo. Amém. A Gabi cantou lá nesse dia, o pastor Luiz Gonçalves estava lá com a gente. A festa foi muito grande, a festa foi muito bonita. Amém. Muita gente tomando decisão ao lado de Jesus. Queridos, a minha mãe foi e vai ver muita gente que foi por causa dela. Amém. Amém. O meu pai foi e vai ver muita gente que também foi por causa dela. Amém. Jesus está chamando, Jesus está insistindo. A luta não é contra o pai, contra a esposa, a luta é diretamente contra ele. Se eu não aceito o chamado dele, duas coisas podem acontecer. Se eu aceito, eu estarei no céu, o rio da água da vida, no lago da vida. Se eu não aceito, o destino já está tomado, é o lago de fogo. Não adianta eu inventar e criar outra conversa que não resolve. A história final é essa: ou eu aceito Jesus e estou salvo por ele, ou estou perdido. Nós vamos ter aqui, ó, essa moça bem aqui, é minha irmã, Geisa. A Geisa entendeu, estudou, aceitou, estudou comigo, batizou, mas saiu. Está no mundo das drogas. Eu estou orando por ela. Ela está na Cracolândia, São Paulo. Eu estou orando por ela, para que Deus resgate ela de lá. Amém. E ela já está nesse mundo há mais de 25 anos. Está viva pelo milagre de Deus, porque Jesus é maravilhoso. E Jesus quer tirar de lá, para que essa família toda esteja junto. Amém. Deus tem a maneira dele de salvar. Por isso que eu confio nele, eu coloco nas mãos dele. Em qualquer caso, eu coloco nas mãos dele, porque eu sei que ele resolve. Amém. Ele é um Deus que muda as histórias. Ele é um Deus que transforma. Ele é um Deus que dá vida. Nós vamos ter um louvor agora. O Beto vai estar cantando um louvor. Medite na letra dessa música. Medite na letra desse música. O desejo de Deus é que a gente esteja juntos quando colocar, como família, Amém. como irmãos, como amigos. Medite na letra desse hino. Coloque a sua vida nesse momento nas mãos de Jesus. Quero fazer um apelo nessa noite. Se tem alguma pessoa aqui, um amigo, um convidado, que ainda não recebeu, não foi batizado, que deseja receber o batismo mais na frente, numa outra vez, vamos receber um estudo bíblico para depois tomar a decisão do batismo. Quero pedir para que você venha à frente. Eu quero falar com você. Eu quero receber o estudo, quero me aprofundar mais e quero mais na frente ser batizado. Tem alguém? Vem aqui, eu quero orar com você. Pode vir. Não perca essa oportunidade hoje. Jesus está chamando. Ele está insistindo. Se você conhece alguém aqui, ajude ele. Pegue na mão, traga. Vamos estar orando. Às vezes a pessoa não tem força para levantar.
Estive em uma igreja onde a pessoa ali estava sentada. Ele estava chorando no banco e não conseguia levantar. O irmão dele foi lá, levantou e trouxe ele, nós oramos juntos. Louvado seja Deus. Deus é grande, tremendo e maravilhoso. Amém. Amém. Se a gente pudesse bater palma aqui, o céu está batendo palma nessa Amém. 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 O esposo dele junto. Vamos lá? O filho vai vir? Deixa aqui. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Essa oração eu vou pedir para o Beto fazer. Nós estamos estudando com ela. Amém. Amém. Estamos estudando com ela, os filhos dela também. Amém. E tem sido uma bênção aqui. Estamos aqui com o Walter, uma esposa, estamos aqui estudando, tem um grupo ali, estamos estudando com esse aqui. Amém. E tenho certeza que Deus tem bênção para vocês. Amém. Amém? Amém. Beto vai fazer essa oração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estar aqui na sua casa. Amém. Senhor, aqui estamos todos, nós somos pecadores, não somos merecedores da tua graça, não somos merecedores do teu amor. Mas o Senhor veio, mandou seu filho, morreu por nós e nós estamos aqui. Amém. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dás. Amém. O Senhor sempre está conosco, mesmo quando às vezes não sintamos. Mas sabemos que o Senhor sempre nos cuida. Senhor, aqui neste momento, estamos aqui ouvindo a sua palavra, o irmão Giovanni falando de Ti para nós. Amém. Senhor, ajuda-nos a abrir nosso coração para que nós possamos Te deixar entrar. Assim mesmo como foi sua luta com Jacó. E que nós possamos ser abençoados ao fim. Amém. Senhor, essa família que está estudando a Bíblia, que está conhecendo a sua palavra, o Senhor disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Senhor, com certeza, se eles estão dispostos a ouvir a tua palavra, com certeza o Senhor está trabalhando no coração deles. Amém. E que assim como o irmão Giovanni orou, falou e disse que lá no céu o Pai, haverá uma surpresa entre o Pai e a Mãe. Também, Senhor, queremos também que essas pessoas estejam lá no céu também, Pai. Amém. E também, sempre que eu falo, eu digo que minha mãe é a primeira pessoa que eu quero abraçar. Amém. E também eu quero, Senhor, que todos nós, mesmo que ela estava morando em outro país, nunca conheceu as pessoas daqui, mas eu sei que esse dia vai ser um grande dia de encontro. Amém. Que todos nós vamos estar juntos. Amém. Possamos desfrutar a vida de Deus. Amém. Abençoa-nos, Pai, nessa noite. E que ao sair daqui nós possamos sair cheios do Teu Espírito Santo. Amém. E que essa semana possa ser uma semana abençoada e diferente. Amém. E se o Senhor voltar nesta semana, que nós estejamos preparados para ir contigo. Amém. Perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Deus seja louvado. Amém. Dia 25, 26 e 26. 27.